Olá, olá, queridíssimos estudantes, tudo bem com vocês? Estamos de volta depois de merecidas férias, porque aqui as férias são diferentes, tá? A gente tira separado para voltar aqui e garantir para vocês a melhor educação possível, porque em julho nós estaremos aqui preparando a aula para os novos componentes que virão com certeza. Estamos ao vivaço, exatamente às 15h15, pontualmente, analisa aí, estamos ao vivo. E não estou sozinho, estou com a professora Juliana Vilas Boas. Isso aí, que em julho estará de férias. Nossa, vocês em julho, tem criança, tem que tirar ficar junto com as crias mesmo, tá Exatamente, mas enquanto isso, estamos aqui, ó, juntinhos ministrando essa aula, esse componente, aliás, esse aprofundamento, e dois componentes, né? Dois Verdade. componentes que a gente faz aí em dupla, em conjunto, e tá caminhando pro fim. Verdade, mas antes vamos falar sobre um assunto muito importante, porque deixei a aula ontem gravada sobre o assunto. Nós, na verdade, o que fizemos? Fizemos um apanhado, um levantamento quase que cronológico, aula a aula, do que viemos fazendo na atividade 1, na 2, na 3, e iniciamos ontem a atividade 4, mas hoje é o conteúdo em si. Falaremos de participação. Tanto que mudamos o eixo estruturante, mudamos muita coisa, vocês vão perceber a partir do momento que a aula fica muito mais dinâmica. Então, na tela, não estamos sozinhos, o nome da aula é Representatividade. Por quê? Eu sou esse aí, olha só, Diálogos com a Literatura, a Cultura em Contexto. Professora Juliana, diga qual é o eixo estruturante que mudou e qual é o objetivo da aula? Vamos lá, o eixo estruturante é mediação e intervenção sociocultural. E o objetivo? Analisar a questão da representatividade nas obras literárias que permeiam o cotidiano dos estudantes, assim como os motivos que levam à ausência ou falta dessa representatividade. Representatividade. Então, a ideia é que ao final desta atividade vocês produzam um poema, um grafite, produzam um texto, uma crônica, um conto, produzam uma obra cultural que represente vocês, que signifique algo da sua autoria. E eu vou fazer o seguinte, eu vou já começar com uma obra com um trecho de um sarau e vocês dão uma olhadinha, a gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Extra, extra, extra! Ordinário! Extra, extra, extra! Ordinário, extra! Olha o jornal! Quem vai querer o jornal? Extra, extra, extra! Jornal, última edição! Quem vai querer? Quem vai querer? Últimas notícias! Última mostra, última moda, quem vai querer? Último centavo, ultimato, extra, extra, olha o jornal! Olha o jornal, mais uma enganada. Extra, extra, extra! Última hora, última chance! Último romance. Última chamada. Último segundo. Quem vai querer o jornal? Olha o jornal. Mais um enganado. Último selo, último modelo, último abrigo, último pedido. Vai querer no jornal? Último pedido. Mais uma enganada. Última gargalhada. Última palavra do último discurso. Último recurso em última instância. Olha, a esperança é a última que move. Veja, a caridade
é a última que morre. Crianças, meus últimos crimes estão sendo queimados, cremados. Os últimos, olha, os últimos não serão sequer colocados, mencionados. Classificados! Classificados! Extra, extra, extra! Extra, extra! Olha o jornal! Extra, extra, extra! Maravilhoso. Professora Juliana, a gente viu que ali é um sarau. Você já participou de saraus? Já. Só que eu fiz lá, participei na parte que dançava, e tal. E é bacana que eu tinha essa impressão que o sarau tinha que ser exatamente só num modelo. Uhum. E aí eu vi que havia eventos onde tinham várias artes. Então, a ideia é que ao fim da atividade 5, nós estamos começando a 4, que ao fim das 5, vocês peguem tudo que vocês foram desenvolvendo, produzindo e tal, e produzam algo como o Emicida fez lá no Amarelo, lá no Teatro Municipal, como eu e a professora Taina fomos ao Teatro Municipal, como esse rapaz fez, eu não sei o nome desse rapaz, mas eu adorei, extra, 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 último, ultimato. Lá em cima. Tava lá, mas eu sou esquecido, sou dessas pessoas. Mas olha só que bacana, porque para mim o texto, ele sempre é muito maior do que o próprio poeta. Assim, quando a gente fala de literatura, eu privilegio o texto. E é legal porque, assim, quando fala do texto, a produção, a gente percebe que existem várias vozes que permeiam a escola, várias vozes que permeiam aqui o Centro de Mídias. Há várias vozes que permeiam as cidades. O ideal é que a gente se sinta representado ou represente essas vozes. Aí eu pergunto para você que está em casa, está na tela, o que é representatividade? O que é representatividade, professora Juliana? Para mim é ter voz, ter direito de fala e ter a minha fala, a minha voz representada de alguma forma, de alguma maneira. Exatamente. Nós vivemos numa democracia representativa, o que vale dizer que nós elegemos pessoas para nos representar. Quer ver? Nós temos a definição disso na tela. Vamos lá. Democracia representativa. Exercício do poder político pela população eleitoral, feita de maneira indireta, ao contrário da democracia direta, mas por meio de seus representantes, por si designados, com mandato para atuar em seu nome e por sua autoridade, isto é, legitimados pela soberania popular. Deixa eu grifar uma coisa importante aqui, que é bem legal. Fala, olha só, legitimados pela soberania popular. Isso fala que é legitimado, significa dizer que se os representantes foram escolhidos pelo povo, significa que eles vão nos representar de forma indireta. Se foram escolhidos pelo povo, então essa escolha foi legítima. Continuando, pela impossibilidade de participação pessoal. Isso é importante também. Quando a gente fala de governo, no Brasil, por exemplo, a democracia é indireta porque nós escolhemos pessoas para nos representar. Pela impossibilidade de participação pessoal de todos que façam parte de uma comunidade, por excederem as proporções desta, tanto geográficas quanto em número, é o ato de eleger um grupo ou uma pessoa que os representem e que se juntam normalmente em instituições chamadas parlamento, câmara, congresso, assembleia, cortes. No Brasil não rola cortes, né? Mas é isso aí. Gente, o que acontece? Vamos lá. Eu mostrei para vocês o vídeo e trouxe para vocês, olha, existe uma voz ali que representa um grupo num sarau. O legal do sarau é isso, porque você tem várias vozes que representam. Eu sou o cara da poesia, eu sou o cara do teatro e tal. Num sarau, eu não seria o cara do balé. Do balé seria a professora Juliana, por exemplo, né? Sim. Então, assim como dentro da literatura, nós temos diversas vozes. Que tem que ter diversas vozes, estudamos sobre isso. Assim como na dança tem diversas danças, diversas vozes, né? Inclusive o do balé. Estilos, né? Exato, os estilos. Nas lutas também. Estávamos agora há pouco numa aula com a professora Juliana, onde tivemos uma voz lá, que era a voz do karatê. E diversas outras vozes, a capoeira, muay thai, tudo isso. A ideia é
ter essas vozes representadas. Porque, pensa assim, você já pensou? Quando você tem aquele, sei lá, deputado, vereador, prefeito, não importa, você já pensou se ele representa a sua voz? Se você é indígena, você se sente representado pelo indígena que está lá? Tem indígena? Deputado, vereador? Tem. Se você, sei lá, é de um grupo social, você percebe que há representatividade desse grupo social lá, sei lá, na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, você percebe isso? A gente está falando de representatividade, tá? E a voz que está lá representa o seu grupo? Pensar sobre isso. Agora, quando a gente fala de representação, a gente tem que fazer alguns questionamentos que eu vou trazer para vocês aqui. Alguns nós vamos responder, outros vou deixar em aberto. Você vai deixar a pulga atrás da orelha? Não, porque a ideia é provocar. Eu estou aqui para poder deixar você, a sua água parada gera limo. Eu estou aqui para fazer a sua cabeça girar igual um maremoto. Você é nova, essa você aprendeu nas férias. Eu vim afiado. Olha só, na tela, pergunta. Você se sente representado pelas pessoas que são eleitas para exercer cargos públicos? Gente, se você está vendo essa aula gravada, eu dava um print nisso aí e parava para pensar com seus amigos. Porque é aquelas perguntas que merecem uma reflexão muito funda, muito profunda, tá? Reflita. Você se sente representado pelas pessoas que são... Por quem é eleito pelos cargos públicos? Ou seja, eles estão com a sua voz lá? A sua voz repercute lá? Outra pergunta. Outra pergunta. Eu estou com dificuldade de falar palavras complexas. Outra pergunta. Vamos lá na tela, outra pergunta. Deixa eu ver aqui. No terreno das produções culturais, você se sente representado nos livros, canções, filmes, peças de teatro, etc., que você consome? Por exemplo, quando você escuta uma música, professora Juliana, você sente que essa música é legal, gosto, bacana, mas ela não tem muito a ver comigo, eu só gosto dela. Ou você, não, olha, representa a minha cidade, minha família, minha identidade, minha cultura. Tem algumas que sim. E outras... Não, outras não. Não. Olha, tem muito pouca música produzida hoje, que dialoga com aquilo que eu entendo como minha cultura. E não é nada tão sofisticado não, tá? Eu sou um jovem da periferia, né? Então, não tão jovem mais, da periferia. Os sambas geralmente exaltam muito o Rio de Janeiro, ser carioca, né? Então tem esse lado aí. Quer ver, por exemplo, o Chico Buarque, quando falou de Rio de Janeiro, eu lembro do Chico Buarque, que ele fala da malandragem, tem lá, o malandro na praça, outra vez, caminhando na ponta dos pés, ele fala da feijoada completa, o Chico Buarque tem isso. Você deve conhecer muita música do Chico Buarque, né? Elas representam a cultura carioca ou não? De fato, sim. Representam? Representam, de fato. Então é isso que eu estou falando. Agora, olha, o Chico Buarque, ele é um cara de classe média, rico, que está retratando uma cultura da malandragem, pessoal de comunidade. Então você tem alguém de fora retratando uma realidade que não é dele. É bacana, mas é uma voz que tem que falar a partir do seu lugar de fala. Agora a ideia aqui, será que tem as vozes lá da comunidade? Por exemplo, uma Carolina Maria de Jesus, que moradora de favela, escrevendo sobre favela, por exemplo, no Rio de Janeiro? Tem um Zeca Pagodinho. É verdade, Xerém, né? O Zeca mora em Xerém, o Zeca faz as ações sociais lá, ele vivencia a comunidade, óbvio que ele tem uma condição de vida melhor, mas ele veio dali, ele escreve sobre a boemia, os bares da Lapa, porque ele frequenta. Então, a gente tá falando isso, mas eu tô falando de comunidade porque é o que vem mais à cabeça aqui nesse momento, mas, sei lá, às vezes você é uma comunidade que mora muitos japoneses. Você tem essa representatividade, nordestinos, afrodescendentes, indígenas, invadindo meu quadro. Toda hora. Vou invadir o seu quadro também. Eu tô por aqui, tô invadindo o quadro dela. Vou ficar segurando então minha garrafinha de água. água. Então, olha só. Então é isso, a ideia é... agora eu tô fugindo do quadro, eu tô escapando. Voltei, tô aqui. O pessoal da direção vai brigar com a gente. Vai xingar a gente. Só se eu fizer essa... Vamos lá. Então, vamos continuar. Então, a ideia é essa, representatividade, falar a sua voz. Porque é claro que você também tem que pensar isso. Quando você vai pensar em produzir cultura, produzir texto, produzir música, seria legal, tá? Vamos falar de dragões, Idade Média, é bacana. Puxa, mas tem tanto discurso bom, tem tanta coisa legal para se falar ao seu redor. Dá uma volta ao redor da sua casa e perceba quanto assunto interessante tem para você falar. Certo? Mais questionamentos? Anota aí. Vai lá, vai cair na prova.
Quais são as consequências da baixa ou falta de representatividade na literatura? Dizendo que a literatura não precisa ser verdade. A literatura é uma representação da realidade. Quais são as consequências da falta de representatividade? Ou seja, quando você não encontra o brasileiro no texto, quando você não encontra a sua voz, quando você não encontra a pessoa, sei lá, igual a professora Juliana, de Osasco, né? Quando não encontra ninguém de Osasco, eu sou de Guarulhos, ninguém de Guarulhos, sou da periferia, sou nordestino, não encontro ninguém. Apenas um único discurso. Quais são as consequências disso? Certo? Mais uma pergunta? Está na tela. Também vai cair na prova. Qual é o caminho... Palavra mágica. Quando é que é prova? Não sei. Tem prova aqui? Aqui não, né? Não. Qual é o caminho para tornar tanto a representatividade política quanto a cultural mais legítimas? Ou, em sua opinião, elas são coisas totalmente diferentes? A ideia é essa. A gente já começou a aula com um vídeo para vocês mostrando que há formas de você mostrar representatividade. Você cria seus mecanismos, cria o seu sarau, escreve seu texto. Não tem ninguém que escreva sobre sua identidade, escreva você o seu texto. Até o Raul Seixas tem uma frase bem legal, ele fala assim: antes de ler o livro que o guru te deu, você tem que escrever o seu. Olha! É bem bacana, você escreve o seu. Mas assim, qual é o caminho para tornar o discurso, né, o discurso que está por aí mais representativo? Tanto na política quanto na cultura. Ou, olha, política é uma coisa, cultura é outra. Como fazer para que tanto que os caras que foram eleitos sejam a sua voz, quanto nos livros você perceba a identidade que permeia a sua voz, a sua família, o seu bairro, a sua cidade, num macro lá, o seu país, certo? Estou falando bonito agora, né? Estou descansado. Olha só, como seriam... Agora é uma pergunta bem bacana. Como seriam os títulos das obras literárias da sala de leitura da sua escola, se os livros refletissem a identidade cultural da comunidade em que sua escola está inserida? Vamos fazer o exercício de imaginação aqui, professora Juliana. Imagina que não existe mais biblioteca na escola, na cidade, não é no Brasil. Vamos partir do zero, zerou tudo. Vamos escrever livros e os livros vão refletir só a identidade da nossa região, da nossa cidade, do meu bairro. Se fosse do seu bairro, qual seria o título do livro? O Dogão. O Dogão? É de Osasco, né? O Dogão. Sei lá, eu tenho o Fábio, um falecido amigo meu, ele dizia, eu sou morador do bairro dos Pimentas, ele fala assim, em bairro dos Pimentas, alguém escuta Sgt. Peppers. Sgt. Peppers, que é Sargento Pimenta, né? Então, não tem graça, mas é legalzinho, eu gostei, lembrei dele. Certo? É isso aí. Então, pensa, brincadeiras à parte, pensa, como seria um título de um livro que contasse a história da sua região, que contasse poesias da sua região, as canções que permeiam a sua história e a história da sua coletividade. É bacana pensar isso. Certo? E para terminar a aula, uma perguntinha bem bacana para você fazer, para você pensar e refletir. Na última aula, pedimos que você pensasse no assunto que fosse possível desenvolver em poesia, conto, crônica, grafite, arte, enfim, um assunto, né? Que tal discutir com seus colegas e começar a pensar em ideias para colocar a sua obra de arte em ação? Agora vamos fazer na prática, vamos criar. Pensa assim, qual assunto você gostaria de tratar, se esse assunto fosse um assunto que refletisse a sua realidade, a realidade da sua cidade, do seu estado, São Paulo, mas vem mais para perto, do seu bairro, da sua escola. Qual assunto seria tratado aí? Aqui a gente pode falar um monte de coisa, Sim. Mas assim, não é a sua realidade. A ideia é falar o que tem a ver com a sua realidade. Seria um conto, uma crônica, uma poesia? O que seria um grafite? Seria uma canção? Seria uma dança, né? Uma dança? O que reflete a sua realidade? Certo? Pense aí, reflita e comece a pensar estratégias para pôr isso em dia. Não esqueça de avaliar a nossa aula. Estamos indo para a parte final, onde nós nos despedimos para fazer o quê? Entrar no privado com você, falando aqui de maneira bem tranquila, onde responderemos todas as perguntas que vocês podem ter conosco. Já podem entrar na fila aí. Entrar na fila? Então é isso, faça a fila, se organizem e é isto. Até daqui a pouco no privado, você que está no YouTube, está na TV e tal, vá lá conversar com a gente. Tchau, tchau, valeu. Até daqui a pouco. Até.